No último agosto, o Serviço de TV do Vaticano divulgou um vídeo com o Papa promovendo os benefícios do domingo. A celebração não é a preguiça de sentar na poltrona, ou a emoção de uma evasão sem sentido. Não. A celebração é, antes de tudo, uma grata e afetuosa contemplação de um trabalho bem feito. Celebramos um trabalho. Mas uma celebração verdadeira coloca de lado o trabalho profissional. E é sagrada, porque lembra o homem e a mulher que são criados à imagem de Deus, que não é um escravo do trabalho, mas é o Senhor. E por isso também, nós não devemos jamais ser escravos do trabalho, mas senhores dele. Sabemos que existem milhões de homens e mulheres, e até crianças, que são escravos do trabalho. Hoje ainda existem escravos. São explorados, escravos do trabalho. E isto é contra Deus e contra a dignidade do ser humano. A obsessão pelo lucro econômico e a eficiência técnica ameaçam os ritmos humanos da vida. Porque a vida tem os seus ritmos humanos. O tempo de descanso, especialmente o dominical, é feito para nós, para que possamos desfrutar daquilo que não pode ser produzido ou consumido, que não se compra e não se vende. Ao contrário, vemos que a ideologia do lucro e o consumo quer devorar também a celebração, que por sua vez é reduzida a negócio, uma forma de fazer e gastar dinheiro. Mas é para isso que trabalhamos. Uma lei dominical nacional ou mesmo internacional parece ser uma impossibilidade para os céticos. Dizem que, com sua grande população de judeus, Israel nunca aceitaria uma tal política. Mas aqui está o que o Noticiário Nacional de Israel publicou no dia 9 de setembro, no projeto de lei para fazer do domingo um dia de folga em Israel. O mundo está entrando em seu último grande conflito sobre a liberdade religiosa, que culminará em um conflito entre a lei de Deus e a lei das tradições dos homens. E a Bíblia está cheia de exemplos. Em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor aprovou uma lei obrigando a adoração da imagem de ouro em violação do segundo mandamento, forçando as pessoas a escolherem entre a lei de Deus e a lei dos homens. O rei Dário aprovou uma lei obrigando o povo a orar ao rei, forçando Daniel a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. No Antigo Egito, Faraó aprovou uma lei forçando os escravos hebreus a trabalhar no sábado, forçando a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. E assim também a última regra mundial passará uma lei obrigando o povo de Deus a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Todos esses exemplos são conflitos de liberdade de consciência e em todos eles os governos haviam ultrapassado seu domínio. E na tentativa de controlar a consciência de todo mundo. O mundo está assistindo essas histórias de liberdade religiosa se desdobrarem em notícias. Estamos vivendo em uma época em que aqueles que obedecem antes a Deus que aos homens estão sentindo a mão da opressão. Estamos vivendo em uma época na qual os protestantes estão fazendo concessões a Roma. No ano passado, em 2014, Tony Palmer, o ministro anglicano, falou para uma sala cheia de protestantes cristãos, dizendo-lhes: porque eu desafio os amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver ainda uma igreja protestante? Talvez agora sejamos todos católicos novamente. Planos já estão sendo feitos para católicos e protestantes comemorarem o 50º aniversário da Reforma Protestante juntos. O secretário-geral da Federação Luterana Mundial disse: a relação entre luteranos e católicos está sendo transformada de conflito à comunhão.
O relatório conjunto do Vaticano e da Igreja Luterana declarou: a consciência está nascendo em luteranos e católicos de que a luta do século XVI acabou. E as razões para a condenação mútua à fé de cada um têm caído no esquecimento. Despercebidamente, os cristãos protestantes estão se enganando a si próprios através de concessões religiosas, o adversário mais perigoso. O povo necessita resistir aos avanços desse perigoso inimigo da liberdade civil e religiosa. Quem é esse grande inimigo da liberdade religiosa? Considere esta citação. As perseguições dos protestantes pelos católicos, pelas quais foi quase aniquilada a religião de Jesus Cristo, serão mais que superadas quando o protestantismo e o papismo estiverem unidos. O povo de Deus que guarda os mandamentos dentro em breve será colocado em posição muito difícil, mas todos os que têm andado na luz, que a têm difundido, reconhecerão que Deus intervém em seu favor. Quando tudo parecer o mais proibitivo, então revelará o Senhor o seu poder aos seus fiéis. Condenação pela qual Deus tem trabalhado de maneira tão maravilhosa e sobre a qual tem lançado o escudo da onipotência, abandonado os princípios protestantes e pela sua legislação de proteção e apoio ao catolicismo no limitar a liberdade religiosa, então atuará Deus com seu povo em favor do seu povo que é fiel. Hoje as manchetes apontaram 8 maneiras como o Papa Francisco está mudando a direção da Igreja Católica. Papa Francisco mudando a Igreja Católica e o mundo. O Papa disse que a Igreja poderia flexibilizar as regras sobre divórcio, recusando-se a fazer qualquer condenação ou observação sobre o casamento gay, e afirmando-se como líder para combater as alterações climáticas. Tudo isso faz do Papa um líder popular e respeitável aos olhos da nossa sociedade global. Talvez a face da Igreja mudou, mas não o amargo ressentimento, intolerância e liberdade que abasteceu suas ações por mais de 13 séculos. Um bispo católico uma vez comentou sobre a natureza conciliatória do papado e disse isso: o tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente, diz o bispo O'Connor. A liberdade religiosa é meramente suportada, até que o contrário possa ser levado a efeito sem perigo para o mundo católico. A face do papado pode mudar, mas o seu coração ainda é o mesmo hoje, como era quando João viu embriagado com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. Em 2014, a revista Newsweek publicou um artigo intitulado "Com seu primeiro Papa, os jesuítas estão fazendo um retorno". Neste artigo é dito que o Papa é católico? Claro, mas Francisco é um jesuíta também. Embora apresente-se como uma ordem altruísta e de serviço sacrificial, a realidade é algo totalmente contrária. Na época em que a reforma protestante estava ganhando força, como um inimigo formidável foi dado início à ordem dos jesuítas. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar a sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Com estas intenções, o primeiro Papa jesuíta tem se esforçado para recuperar estes 500 anos da velha ambição. O presidente Obama e outros líderes mundiais têm chamado o Papa de a autoridade moral. E o Papa visita os Estados Unidos com a certeza de afirmar-se ainda mais como o melhor líder do mundo. Isso posiciona o papado ainda mais a recuperar a autoridade global e civil que perdeu em 1798. Lendo as notícias de hoje, podemos ver que o nosso mundo está enfrentando várias importantes crises, certamente. Traz como crise financeira, iminente agitação social e as alterações climáticas. Tudo isso teria uma solução que estaria sendo promovida pelo Papa, presidentes e líderes, que resolveria todos estes problemas. Isso seria um dia de descanso. E este ano, semelhante projeto de lei foi proposto no Congresso americano. Estamos lentamente corroendo a religião em todas as oportunidades que nós temos. Provavelmente deveríamos estar debatendo um projeto de lei exigindo a cada americano a participar de uma igreja de sua escolha, aos domingos, para ver se voltamos a ter um renascimento moral. E assim como nos antigos tempos, em Babilônia e no Egito, o povo será levado a tomar uma decisão entre a autoridade da lei de Deus e a lei dos homens. Esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz.